Shabbat Shalom. O tema da mensagem desse Shabbat, dessa paraxá, é temor e medo. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante do Senhor as nossas vidas, te dando graças pela Tua bondade, Senhor. Te dando graças por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Me ajuda, Pai, a falar aquilo que o Senhor deseja, no modo que o Senhor deseja. Eu não posso nada sozinho. Me capacita, no nome de Yeshua, a transmitir aquilo que o Senhor me ministrou na minha casa. Então, fale através da minha boca. Dá, Senhor, a nós ouvidos para Te ouvir e para nos convertermos a Ti. É a promessa. É a promessa do Senhor que se nós víssemos com os olhos, com os ouvidos ouvíssemos, o Senhor nos traria de volta, a fazer techuvá, retornar para Ti. Capacita-me no nome de Yeshua HaMashiach a realizar a Tua vontade, a Tua obra é o que eu lhe peço. E que assim seja no nome de Yeshua. O tema da mensagem, então, temor e medo. A porção dessa semana nos relata a saída do povo de Israel do Egito. O povo foi guiado por um caminho mais longo para que não desanimasse diante das guerras que enfrentariam no caminho mais curto. Temos a narrativa do mar sendo aberto miraculosamente, também da primeira vez que o maná foi entregue, da água que fluiu da rocha, ferida por Moshe. Também lemos sobre a guerra contra os amalequitas. Na paraxá dessa semana, nós aprendemos sobre o pavor que o Eterno coloca nos inimigos do povo de Israel. Nós vemos isso com profundidade no cântico que foi cantado pelo povo de Israel depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. Aliás, esse cântico é a primeira música, a primeira canção relatada na Torá. E é também de onde nós extraímos o trecho Mirhamorra, que cantamos todos os nossos serviços de Shacharit. Se nós lermos a canção com atenção, o tema central não é o que o Senhor fez pelo povo de Israel, mas o que os feitos do Senhor causaram nas nações, principalmente com os egípcios. Então eu quero ler com os irmãos Shemot, capítulo 15, versículo 1. Êxodo, capítulo 15, versículo 1 em diante, para nós entendermos melhor. Então Moshe e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. É o Deus de meu pai, e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor Hashem, tetragrama. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. Águas profundas os encobriam, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Adonai, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu pavor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas as águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava, eu os perseguirei e os alcançarei. Dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão, eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, temível em louvores, em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com teu amor conduzes o povo que resgataste. Com a tua força, tu levas a tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem.
angústia se apodera do povo da Filístia, de Peleshet. Os chefes de Edom ficam aterrorizados, os poderosos de Moab são tomados de tremor, e o povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Hashem, até que passe o povo que tu compraste. Tu os farás entrar e os plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Hashem, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Hashem reinará eternamente. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca. Então, como nós vemos, o tema principal é sobre o que o Senhor fez com os inimigos do seu povo. Esse é o tema principal da canção. Se nós formos contar ali os versículos, 5 versículos dos 19 são de louvor a Hashem pelo que ele fez por Israel, e o restante, 14 versículos, vão falar sobre o que o Eterno fez com os egípcios e com as nações. E quando Miriam também vai cantar ali com as mulheres, ela canta: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. A canção não é, como nós poderíamos esperar, apenas um louvor ao Eterno por salvar os israelitas. Em vez disso, a vasta maioria da canção é sobre o impacto que os feitos do Eterno teve nos inimigos do seu povo. E aí sim, por conta disso, nós vamos entender por que o Senhor é temível em louvores. Porque é uma canção que visa inspirar o temor de Hashem sobre os inimigos do seu povo e sobre nós também, que sabemos dos seus feitos. O Eterno colocou medo e pavor nas nações inimigas de Israel, justamente para que eles não atacassem o seu povo. Como nós lemos, que as nações ouviram e estremeceram. Os chefes de Edom ficaram aterrorizados e os poderosos de Moab são tomados de tremor. Isto foi um aviso para os povos, até que não seriam conquistados, a não se intrometer com o povo do Eterno. O Eterno faz isso com os inimigos do seu povo, para que nós não sejamos atingidos. Nós não sejamos alcançados pelos nossos inimigos, por aqueles que se opõem a nós. O Senhor, inclusive, colocou o terror dele sobre as nações que estavam em volta de Jacob, no caso de Shechem. Isso está em Bereshit, capítulo 35, versículo 5. Quando eles partiram, o terror de Elohim caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacob. O Eterno é poderoso para nos proteger e manter à distância quem quiser nos prejudicar. Ele é poderoso para nos ocultar do mal, do modo dele. Ele é poderoso para fazer isso. E era uma promessa do Senhor que isto também aconteceria quando o povo fosse conquistar a terra prometida. Em Shemot, capítulo 23, versículo 27 e 28, nós lemos o seguinte: mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei de que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas para expulsá-los de diante de vocês. Tem um salmo que diz o seguinte, Salmo 9, versículo 19 e 20. Levanta-te, Senhor, não permitas que o mortal triunfe. Julgadas sejam as nações na tua presença. Infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de seres humanos. O Eterno faz isso. Por isso que quando nós cantamos Mi Hamorra, sabendo o contexto da canção, nós estamos trazendo à memória o que o Senhor faz com as nações que se levantam contra Ele, que se levantam contra os seus. E se o Senhor nos chamar, se Ele nos mover para onde quer que Ele deseja, se Ele nos dar instruções do que fazer, nós não devemos temer o homem, porque o Senhor vai afastar aqueles que querem nos prejudicar. Ele tem nos protegido. Ele é o nosso guarda. Ele é o nosso guarda. É por isso que os Macabim, cantavam este cântico. Justamente por saber que ele é o canto que narra
o medo dos inimigos de Israel e a morte dos egípcios no Mar Vermelho. E diante de um tempo de guerra, de perseguição, eles cantavam: Micha Mocha, quem é como tu, Senhor? Porque eles se lembravam do contexto, do povo sendo liberto também da sua escravidão, do povo sendo liberto dos que eram mais poderosos do que eles. Quando o povo estava diante do Mar Vermelho, eles poderiam pensar: o que vai acontecer conosco agora? Porque talvez quando não acontece de imediato os milagres o mar se abrindo de imediato, quando nós não vemos as coisas acontecerem imediatamente à nossa frente, nós podemos perguntar como esse povo: a gente veio aqui para morrer, o que o Senhor está fazendo? Porque o povo disse a Moshe: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, nos tirando de lá? Mas até quando algo não acontece de imediato, o Senhor tem um propósito, como Ele mesmo disse. Ele disse em Shemot capítulo 14, versículo 18. Shemot capítulo 14, versículo 18. Então os egípcios saberão que eu sou Adonai quando tiver dado glória para mim mesmo à custa do faraó, de suas carruagens e de sua cavalaria. Porque nós queremos muitas vezes que o milagre ele aconteça de imediato ou no tempo que a gente deseja. Nós começamos a ser provados se nós vamos ficar ansiosos, se nós vamos temer. E o Senhor tem um tempo e um modo de fazer todas as coisas. Talvez se Ele abrisse o mar e as coisas acontecessem tudo de imediato, não aconteceria isso, o que aconteceu com os cavaleiros, os cavalos dos egípcios. O Senhor tem um modo de operar todas as coisas e um tempo para que todas as coisas aconteçam. E é importante nós entendermos isso, que nem tudo é do modo que a gente quer que aconteça, porque no tempo do fim a palavra nos diz que será dada autoridade à besta. Será dada autoridade àqueles que vão se opor para vencer o povo eleito do Eterno. Mas tudo tem um propósito. Havia um propósito para que o povo esperasse que o mar se abrisse, enquanto o vento soprava. Existe um propósito do nosso esperar. Existe um propósito para que as coisas não aconteçam de imediato. Irmãos, o nosso dever é não nos atrasar. Mas o Eterno nunca se atrasa. O Eterno nunca está atrasado. Então, quando nós lemos, se os irmãos quiserem abrir, vamos ler juntos, Esgalos capítulo 13, versículo 4. Livro de Revelações capítulo 13, versículo 4. E depois nós vamos contextualizar com o texto de Tessalonicenses. Esgalos capítulo 13, versículo 4. Aliás, versículo 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Vamos para o versículo 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Vou ler novamente. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E eu quero contextualizar aqui o motivo disso em Tessalonicenses. Vamos ler juntos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 em diante. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satã, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, ou como está na Bíblia Judaica completa, os que tiveram prazer na impiedade. Existe um propósito para todas as coisas acontecerem. A palavra nos diz que o Senhor separaria ovelhas de bodes. Existe um propósito.
um trabalhar do Senhor nas nossas vidas, e nós temos de confiar nele, assim como o povo de Israel diante do mar tinha de confiar no Senhor, que havia um propósito para eles estarem esperando ali. Existe um propósito para todas as coisas, e o Senhor tem nos guardado. É nosso dever estar onde nós precisamos estar, com as pessoas certas, fazendo o que o Senhor deseja, e não ter medo. Confiar nele. Confiar nele. Que se os inimigos se levantam contra nós, o Senhor é poderoso para colocar medo neles, e eles vão fugir de nós. É o que a palavra diz. É o que a palavra nos diz. Nós temos de confiar no Senhor. O que o Senhor tem nos chamado para fazer, nós não vamos poder ter medo mais. Não poderemos ter medo. E é isso que o Senhor quer tratar agora conosco. Porque em contraparte, o Senhor colocou terror, pavor nos inimigos de Israel. Mas o Senhor nunca nos instruiu a viver com medo. O Senhor nunca nos instruiu a viver com temor dos nossos inimigos. Ainda que eles não sejam reais ou não. É importante nós lembrarmos que sentir medo do mal nunca esteve nos planos do Eterno e continua não estando. Qual, por exemplo, algo que eu meditei essa semana, qual deveria ou era o medo de Adão? Ele não tinha medo antes do pecado. O que ele ia temer? O Senhor não planejou que o homem tivesse medo. Se ele obedecesse, não haveria motivo para ele temer mal algum. E é assim conosco até os dias de hoje. Salmo 118, versículo 6, o Senhor está comigo, eu não temerei. Não temerei. O que podem me fazer os homens? Se nós obedecermos mesmo com aflições, não devemos temer mal algum, porque o Senhor está cuidando de nós. E acontece que nem sempre é simples assim, porque o medo, ele se manifesta de diversas formas. Alguns dicionários definem o medo como um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. De novo, é um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Porque é isso que o medo faz. Ele vai procurar nos afastar do que consideramos perigoso. Ele vem como um mecanismo de defesa para nós. Nós aprendemos a sentir o medo como um mecanismo de defesa, diante de alguma necessidade real ou não. Porque o medo, ele também não é só sobre aquilo que está materializado, sobre um perigo iminente, mas também sobre o perigo inexistente. Nós podemos ter medo de situações que nem aconteceram, que não existem. Hoje, nós não estamos sendo ministrados sobre prudência. Nós estamos sendo ministrados sobre o que o Senhor nos manda fazer, e nós temos medo do que pode acontecer. Por exemplo, nós podemos ter medo de amar. Medo de amar por termos medo de sofrer traição, rejeição, maus tratos. E aí nós nos fechamos. Nós não queremos amar, porque nós temos medo do que, como vai ser a reação do outro. Eu posso ter medo de falar a palavra do Senhor, pregar as boas novas, de representar o Eterno, por temer o que vão pensar, se vão aceitar, medo de perder a admiração de pessoas, medo de perder a companhia de pessoas, medo de ficar sozinho, de arrumar inimigos por aquilo que o Senhor colocar na minha boca para falar. Medo. As nossas experiências, os nossos traumas podem fazer com que a gente desenvolva medo. Medo de ser o que o Senhor deseja que nós sejamos, por conta de alguma experiência que nós tivemos no passado. Por exemplo, se algum homem te fez mal, você pode olhar para todos os homens como perigosos, ainda que eles não sejam. Se você viver alguma decepção em alguma área da sua vida, todas as vezes que o Senhor te chamar, toda vez que você tiver que fazer, você vai se lembrar daquilo e você vai ter medo. E se acontecer aquilo de novo comigo? Medo. Ele pode nos acompanhar. É como Moshe falou: Senhor, e se eles não me aceitarem? Porque lá atrás ele já tinha sido rejeitado. Ele já tinha sido rejeitado pelo seu povo antes de fugir para Midian. E nós podemos ter medo por conta de alguma experiência que nós vivemos. A palavra nos diz, irmãos, que nos últimos dias as pessoas desmaiarão de terror.
E nós não podemos ser estes. Lucas capítulo 21, se os irmãos quiserem ler. Lucas capítulo 21, versículo 26. Lucas capítulo 21, versículo 26. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Vamos ler de novo? Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. Irmãos, o Eterno não nos chamou para isso. Ele não tem revelado o que vai acontecer para que nós desmaiemos de medo, mas para que nós confiemos nele. E Yeshua falava: eu estou avisando com antecedência, para que vocês não sejam reprovados, não sejam pegos desprevenidos. E por isso que muitas vezes o Eterno nem fala. Por isso que Yeshua falou: eu tenho tanto para falar, mas vocês não podem suportar. Como nós queremos aprender aquilo que o Senhor tem para nós, os mistérios da Torá, se nós não podemos suportar? Nós precisamos ter coragem e expulsar de nós todo o medo. Tomar cuidado para que ele não entre, porque o medo ele pode ir entrando nas nossas vidas. Dependendo do que você fala, a forma que você conta, você vai colocando medo nas pessoas. Né? Eu e a Carol, a gente toma muito cuidado com o que a gente está falando. Por quê? Porque nós temos uma filha que fica prestando atenção em tudo. E dependendo do que você falar, de uma experiência que você teve, extraordinária, você coloca medo. E com os adultos é a mesma coisa. O medo ele vai procurar nos afastar. E muitas vezes ele vai nos afastar daquilo que o Senhor tem para nós vencermos. Porque o medo ele vem como um mecanismo de defesa para afastar-nos do perigo. Mas agora, e se o Eterno tem para nós vencermos um gigante e a gente ficar com medo dele porque ele é perigoso? Foi o que aconteceu no tempo de Davi. Eu quero ler com os irmãos. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 10. O mal, ele quer parar a obra do Senhor por meio do medo. Ele quer colocar em nós o pensamento que eu não vou mexer com isso, porque vai que dá errado. Ele quer parar a gente pelo medo. 1 Samuel capítulo 17, versículo 10. A fala de Goliat. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Shaul, o rei, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Medo. Versículo 16, mesmo capítulo, versículo 16. Durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Medo, tocando terror no povo. Versículo 24. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Agora, em contraparte, versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Medo, irmãos. O medo pode te paralisar ou te colocar para... Ele vai te afastar. Melhor sair de perto disso. Não quero mexer com isso, não quero fazer isso. Isso vai me fazer mal. Medo. O medo que vem para intimidar aquilo que o Senhor tem para você realizar. Medo do que vai acontecer. Medo do que vão pensar de mim. Medo do que vão me falar. Medo. Medo do que vai acontecer comigo, com as pessoas à minha volta. Medo. Medo pode nos paralisar. Irmãos, sabe o que é importante nós sabermos? O medo ele pode até te afastar do suposto perigo, mas ele não vai eliminá-lo. O medo de Israel
mantinha eles à distância daquele gigante. Mas o gigante continuava lá vivo. O medo deles não matou o gigante. O teu medo, ele pode te manter afastado daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Pode te manter afastado de diversas coisas, mas não vai eliminá-las. Os desafios vão continuar lá. Ainda que você disse, eu não vou mexer com isso, deixa isso para depois, deixa isso para lá, não vou fazer isso, mas vai continuar lá. Ele vai continuar lá. Porque o medo não elimina, o medo não vence. A palavra nos diz que Esdras, mesmo com o receio, com o terror, com o medo, dependendo da tradução, está em Esdras capítulo 3, versículo 3, que ele tinha dos povos ao redor, eles foram e construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor. Independente do que estava acontecendo à sua volta, ele foi e fez aquilo que o Senhor o levantou para fazer, que o Senhor o levou até Jerusalém para fazer. Se você tiver medo de tudo, você vai se afastar de tudo, até mesmo daquilo, das experiências que o Senhor tem para que você prove e seja abençoado e vença. Porque o medo, ele não tem emuná. Na verdade, ele vai no sentido contrário. Muitas das autoridades do tempo do Mashiach e Yeshua criam nele, mas tinham medo do que os outros iam pensar. Isso está em Yohanan capítulo 12. Quem quiser abrir, em Yohanan capítulo 12, versículo 42. Nós vamos ler o versículo 42 e o versículo 43. João, Yohanan capítulo 12. Versículo 42 e 43. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, puseram a confiança nele. Mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua emuná, não falavam da sua confiança, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Medo, irmãos. Medo do que vão pensar. Mas o que vão pensar quando eu falar isso? Quando eu confessar Yeshua como meu Senhor e Salvador? O que vão pensar de mim se eu tomar... O Senhor está te dando uma direção e talvez você tenha pensado isso. O que vão pensar de mim quando eu fizer isso que o Senhor está me orientando? Medo. E o medo para a gente. Se nós cedermos a Ele, Ele vai parar a gente no que Ele tem para nós vivermos. Nós temos um exemplo de um homem que era membro do Sinédrio e a palavra nos conta um pouco do processo que ele viveu. Está em Lucas, capítulo 23. Os irmãos quiserem abrir Lucas, capítulo 23, versículo 50, que é de Yosef, de Ramataim, José de Arimateia. Lucas, capítulo 23, versículo 50. Está escrito assim: e eis que um homem por nome de Yosef, membro do Sanhedrin, em algumas traduções coloca como senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Ramataim, cidade de Judá, e que também esperava o reino de Deus. E esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Yeshua, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha onde ninguém havia sido posto. Eu acho interessante, irmãos, que esse mesmo relato em Marcos diz assim, que ele dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Yeshua. Ele teve coragem de fazer aquilo que era certo, ainda que fossem pensar mal dele. Ele temia mais o eterno do que eu queria e pensar dele. Nós não podemos viver com medo. Porque se nós vivemos com medo, nós não faremos o que o Senhor deseja. Nós não faremos o que o Senhor deseja. Porque o medo vai paralisar a gente. Assim como o povo de Israel também se paralisou ali diante do mar, e por eles, irmãos, eles voltavam para o Egito. Porque é isso que muitas vezes o medo também vai dizer como solução. É melhor eu voltar para a posição que eu estava. É melhor eu voltar para a vida que eu tinha, porque eu não vou conseguir passar esse mar.
Então, o que o Senhor está nos ministrando hoje é que Ele não nos ensinou a temer o mal. Ele não nos ensinou a temer o mal, mas com certeza nos ensinou a temer a Ele, a temê-lo e não ao mal. É interessante que às vezes a palavra usada para temer o mal é a mesma para temer o eterno, irá, temor. Então, Salmo 23, versículo 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ele está falando de temor, irá. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e teu cajado me consolam. Quantas vezes o nosso temor está sendo direcionado para o mal e não para o eterno? Muitas vezes o nosso temor é com aquilo que vai acontecer, com as nossas suposições, e não para o Senhor, não para Hashem. E viver de confiança, viver para fazer aquilo que o Senhor deseja, vai demandar de nós coragem e confiança no eterno para fazer o que Ele quer, todos os dias. Nós podemos entregar o nosso temor para o mal, e não para o eterno. Yeshua, inclusive, nos ensinou sobre isso. Lucas capítulo 12, versículo 4. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo, não temam os que matam o corpo, e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem você deve temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder de lançar no inferno. Eu lhes digo, esse vocês devem temer. E eu quero confirmar esse texto lendo um outro que está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda Pedro, 2 Kefa, capítulo 2, versículo 4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Se Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, mensageiro da justiça, e mais 7 pessoas. Se Ele condenou as cidades de Sidom e Amorá, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Versículo 9. Se Ele fez tudo isso, então o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os injustos para o dia do juízo. É o eterno a quem nós devemos temer em reverência diante da sua majestade, em admiração pelo seu poder, por aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele faz. Temor e reverência diante do eterno. Nós não podemos nos prostrar diante do mal. Não podemos nos prostrar diante do mal, que quer nos parar a obra do eterno, quer parar a obra dele, parar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E o Senhor nos chamou, Ele vai nos capacitar. Se Ele estiver conosco, irmãos, se o Senhor estiver conosco, nada nos será impossível. Mesmo com todas as nossas dificuldades, as nossas limitações, o Senhor trabalha nas nossas fraquezas e nos usa ainda assim. Porque o mal quer colocar dúvida no nosso coração, diante daquilo das nossas limitações. Ele quer colocar dúvida. Quer colocar como, Senhor, como que eu vou fazer isso? Como que eu posso fazer isso? Como que eu sou capaz de fazer aquilo? O Senhor não trabalha com pessoas perfeitas. O Senhor trabalha com as pessoas que Ele capacita. Não vamos deixar mais as dúvidas, o temor entrar no nosso coração. Porque senão nós vamos sempre estar atrasados, sempre pensando por conta daquilo o que pode acontecer, como que isso vai acontecer. O Senhor é poderoso, irmãos. Temível em louvores. Ele opera maravilhas. Ele opera maravilhas. O Senhor reinará para todo sempre. Da mesma canção também. Ele não mudou. Ele não mudou. Que o nosso temor esteja direcionado ao eterno. Ao eterno. O temor do Senhor é um princípio de sabedoria, como está escrito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios, Mishlei, capítulo 9, versículo 10. Se nós temermos ao Senhor, nada poderá nos parar. Ele é poderoso para nos guardar, como nós lemos agora há pouco.
Se ele fez tudo isso, então ele sabe livrar os piedosos da aprovação e manter em castigo os injustos para o dia do juízo. Ele é poderoso para nos livrar, para nos guardar. Nós temos de confiar nele. As coisas têm piorado a cada dia, é verdade. Mas eu quero deixar aqui mais um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Aquilo que Shaul escreveu para o seu discípulo. Muitos estudiosos colocam essa carta como uma das últimas de Shaul, como uma despedida, e ele escreveu para o seu discípulo. Por essa razão, tornam a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Na OJB está um espírito de terror. O Senhor não nos deu um espírito de terror, mas de poder, amor e equilíbrio. É isso que o Senhor fez conosco. Irmãos, nós temos de remover de nós toda a dúvida, todo o medo. Eu já compartilhei com os irmãos aqui que uma das coisas que eu e a Carol fazíamos muito, principalmente antes de nós casarmos, é que nós assistimos filmes de terror. E a gente parou de fazer isso. Porque o objetivo, qual que é o objetivo do filme? Colocar terror na gente. E eu, na minha infância, eu acredito que também já compartilhei, eu fui uma criança muito aterrorizada pelo medo. Muito aterrorizada. Quando o Senhor me deu essa mensagem, eu me lembrei muito do que aconteceu. Porque a visão que eu tive quando eu era criança, uma visão de um xedim dentro de casa, me traumatizou. E foi um trauma que me acompanhou na vida. Então eu tinha muita dificuldade de ficar sozinho, de escuro. Por muito tempo dormia só de luz acesa. Eu não conseguia lidar, porque minha visão foi no escuro. E eu tive que aprender, quando eu me converti, eu falei, Senhor, eu não posso mais viver com isso. Viver com esse medo. E eu fazia propósitos. Eu tinha lá a congregação onde eu fazia parte. Eu ia para dormir lá sozinho, para enfrentar aquele medo que me aterrorizava. Eu falei, eu não posso ter medo dos meus inimigos. E aí comecei a cortar, eu falei, a gente não pode mais assistir filme de terror. Tem que remover isso da nossa vida, isso está fazendo mal para nós. E toma cuidado com o que você assiste na frente dos seus filhos. Porque isso pode colocar terror nos seus filhos também. Ah, mas é só suspense também. Pode colocar terror. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós vemos. Porque aquilo começa a ditar a nossa vida. Nos tornarmos pessoas medrosas. Pessoas medrosas. É interessante como quando Davi chega, Davi não tinha medo, irmãos. Quando ele chegou ali, quem que é esse? O que vão dar para quem matar esse filisteu? É a pergunta que ele faz, irmãos. Ele não pergunta o tamanho do homem. Ele pergunta já a recompensa. O que vão dar para quem matar ele? É a pergunta que ele faz. E depois ele fala quem ele pensa que é para afrontar os exércitos do Deus vivo. E, irmãos, o povo e o rei junto estavam correndo apavorado quando ele aparecia. E ali, o que aconteceu ali é muito do que o mal faz. Talvez você não fica com medo num primeiro momento, mas a palavra diz que ele fez isso durante 40 dias. 2 vezes ao dia. Ele ia lá gritar e apavorar o povo. As coisas muitas vezes acontecem conosco e a gente começa com muita coragem. Mas aí vai batendo, você começa a ouvir palavras, isso não vai dar certo. Assim como aconteceu no tempo de Esdras, nos tempos de Ezra e Neemias. Vai ouvindo, isso não vai dar certo, eles não vão conseguir, eles não têm recursos, não têm pessoas, não têm habilidades. Olha como eles são fracos, olha lá de onde veio esse povo. E começam a se levantar contra, assim como se levantaram também no tempo de Ezra, que fizeram parar a obra. Vamos mandar uma carta para as autoridades, vamos levantar uma carta, escrever para o rei. Esse povo é um povo rebelde. E aí a gente vai sofrendo. Aquilo que Yeshua disse que aconteceria, que no mundo nós teríamos aflições, nós vamos sofrendo as aflições, e o medo começa a bater na porta cada vez mais, e daqui a pouco, quando o Senhor levanta, chegou o tempo, os seus inimigos foram expulsos, você pode entrar, você vai fazer aquilo que eu desejo que você faça, você responde o quê? Senhor, eu estou com medo, e se levantarem? E se levantarem de novo?
E se aquilo acontecer de novo? E se aquilo acontecer de novo? Nós podemos pensar isso. E se de novo eu passar por aquela situação que eu passei? Irmãos, esse era o meu pavor. E se aparecer aquele ser para mim de novo, que apareceu quando eu tinha 7 anos? Medo. E o medo quer governar a gente. E nós não podemos. Nós somos servos do Deus vivo. O Senhor é poderoso. Ele é poderoso. Ele tem nos guardado. Ele tem nos guardado. Que o nosso temor esteja direcionado a Ele. A Ele. A Ele que tem o poder sobre as nossas almas. E um dia compareceremos diante dele. Foi o que Yeshua falou. Os discípulos ali preocupados com as autoridades do povo, com os fariseus. E Yeshua falou, não se contaminem com eles. Não temam quem pode fazer mal ao corpo. Eu vou mostrar a quem vocês devem temer. Aquele que tem autoridade sobre a alma de vocês. A este vocês devem temor. Todos nós podemos passar por alguma situação de temer, por alguma experiência prévia. Geralmente, os nossos traumas é o mais difícil. Todos nós vivemos processos para superá-los. Superar aquilo, as experiências que nós tivemos no passado. Porque é como se nós assistíssemos um filme. Eu já vi isso acontecer. Eu já estive aqui antes. E nós pensamos que as coisas serão iguais como foi no passado. E o Senhor é poderoso para fazer novas todas as coisas. Todas as coisas. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Shaul escreveu para o seu discípulo: o Senhor não nos deu um espírito de terror, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tem um provérbio que diz o seguinte, Mishlei, capítulo 29, vamos ler juntos? Mishlei, capítulo 29, versículo 25. Mishlei, capítulo 29, versículo 25. Está escrito assim: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. O temor do eterno, o temor do homem, e tem uma tradução que diz, é perigoso ter medo dos outros. O temor ao homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Que o Senhor nos guarde do mal, é o desejo dele para as nossas vidas. Tenhamos coragem, meus irmãos, para fazer o que ele deseja. Coragem para fazer o que ele deseja. Todos nós estamos vivendo processos diferentes. Todos nós. Talvez tem muito medo que é infundado. É verdade. Que nós temos de remover na nossa vida. Mas talvez você passou por experiências que fazem com que você reaja de uma maneira que os outros não reagem. Deixe que o Senhor trabalhe na sua vida e molde o seu caráter. E fique com você somente o aprendizado. O bom que você pode extrair das experiências que você teve. Porque o Senhor tem também para que nós andemos em prudência, consultando a Ele. A Torá é repleta de mandamentos de prudência, até para construir um parapeito, para que as pessoas não caiam. O Senhor, Ele é poderoso. Ele vai nos guardar. Ele vai nos guardar. Nós não devemos andar preocupados com coisa alguma. E Yeshua disse isso. Ele disse isso. O Senhor tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. E em tudo nós temos de dar graças, porque Ele tem nos guardado. É como um salmo que a gente sempre cita aqui. E em me vindo o temor, eu hei de confiar em Ti. Eu hei de confiar em Ti. Que você tenha coragem diante desse tempo, daquilo que o Senhor deseja fazer e daquilo que está profetizado que vai acontecer. Porque é Ele que tem nos guardado. No nome de Yeshua HaMashiach. Pai, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas mais uma vez. Quem é como Tu, Senhor? Quem é como Tu? Que opera maravilhas, majestoso em santidade, temido em louvores. Temido em louvores. Ah, Pai, esse cântico. Que os
Macabim, que os nossos irmãos ali cantavam para afastar os inimigos, Pai, para obterem vitória que vem do Senhor, para inspirarem força uns nos outros. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, eu peço a Ti que nos ajude a vencer todo medo, a tomarmos como exemplo Davi, Pai. Ele não se importava com o tamanho daquele homem, com as habilidades que ele mesmo, Davi, tinha como guerreiro. Ele não se importava, Senhor, se ele ia usar uma armadura. Mas ele sabia a quem, em nome de quem ele estava indo. Nos ajuda no nome de Yeshua HaMashiach a irmos por meio do Teu Filho e realizarmos aquilo que o Senhor deseja, sem nos precipitarmos, sem avançarmos onde o Senhor não tem para avançarmos e sem pararmos onde o Senhor não tem para pararmos. Fortaleça o Teu povo, Senhor, no nome de Yeshua HaMashiach. Nos fortaleça, nos coloca de pé na Tua presença, no nome de Yeshua, confiando em Ti como um só homem, corpo do Mashiach, tendo o Senhor como nosso cabeça, Senhor Yeshua. Ajuda-nos, eu lhe peço, fortalece-nos diante de tempos difíceis, Pai. Tempos de perdas, mas o Senhor tem nos guardado. E que seja feita a Tua vontade sobre nós e sobre aqueles que nós amamos em todo o tempo. Deste Yeshua HaMashiach. Que assim seja, que assim seja. No próximo Shabat, dia 15/2, teremos uma única paraxá, Itro. Nessa paraxá, o sogro de Moshe chegou ao acampamento do povo de Israel depois de ter desejado se juntar a eles, quando ouviu falar de todas as maravilhas, milagres e grandes feitos que Hashem realizava com mão poderosa no meio daquele povo. E depois que Itro percebeu quanto Moshe estava se desgastando para atender o povo, ele apresentou uma solução para Moshe. Eu convoco a todos a fazerem essa leitura, que Hashem fale poderosamente com cada um de vocês, no nome de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, espero que o Senhor tenha falado com todos vocês aí, tome propriedade da parte que cabe a cada um de vocês, é importante. O Senhor tem nos ministrado nessa casa de forma poderosamente. E essa questão, essa palavra temor, na nossa língua portuguesa, ela traz muita confusão, porque ela tem o mesmo significado para medo e para um temor com respeito reverencial. E isso muitas vezes se confunde. Hashem não tem para que as pessoas tenham medo dele, mas nós precisamos ter temor, um respeito reverencial. E aí tem alguns detalhes, porque tem pessoas que não têm medo de Hashem, mas também não têm nenhum temor, nenhum respeito reverencial por ele. Então a gente precisa ter entendimento. Essa palavra é meio complexa no nosso idioma. Yosef, ele fugia daquela mulher continuamente porque ele tinha temor de Hashem, ele não tinha medo. Davi, ele derrubou aquele gigante por confiança no Senhor. Mas o maior desafio de Davi, e outra coisa, ele foi provocado ali pelo medo, quando ele chegou, por conta de tudo que ele ouviu daquele gigante. Quando ele superou este primeiro desafio, ele foi desafiado pelos próprios irmãos. O mal vai mudar o formato para querer imputar medo no nosso coração. Mas o maior desafio que Davi enfrentou não foi derrubar aquele gigante. Vocês acham que foi aquilo lá? Não foi. O maior desafio que Davi passou na vida foi ele manter Shaul vivo. Esse foi o maior desafio. E por que ele conseguiu vencer esse maior desafio? Temor reverencial a Hashem. Ele sabia que Shaul, ou aquele rei, era ungido do Senhor. Ele tinha temor do Senhor, respeito, reverência. Por isso ele não matou. E se ele tivesse matado, o que faria Davi diferente de Shaul? Nada. Então nós precisamos ter esse entendimento. Precisamos desenvolver a nossa confiança no Senhor com temor, com reverência, com respeito.